Tá gravando, né? Então, a aula está sendo gravada. Então, vamos dizer. Aqui, né? Qual é a lógica do PEI? Né? O PEI é a gente fazer uma prática de um determinado conteúdo, de uma determinada disciplina do semestre. Então, o processo administrativo, a gente teve a oportunidade de estudar, de conversar, né? De fazer exercícios sobre ele, ou seja, compreender do que se trata, né? Planejamento, organização, direção e controle. É a base, né? É a base da gestão de um escritório de contabilidade, né? É a base de gestão de um departamento da empresa. Todo departamento, toda empresa, todo escritório de contabilidade, necessariamente precisa planejar, precisa dar as condições, precisa ter uma liderança para influenciar, né? Um direcionamento, e precisa também controlar para comparar o que foi programado com o que foi realizado. Então, eis aí o motivo da escolha, né? Dessa temática central, que é o processo administrativo. Ele pode ser aplicado, né, em qualquer profissão, né, pessoalmente ou profissionalmente, ou empresarialmente falando. Então, a primeira justificativa é essa da escolha, né, dessa temática. E aí o PEI, ele parte assim, de um problema de pesquisa, que é o que a gente quer pesquisar. Então, eu coloquei algumas opções, né, para vocês escolherem. Então, a primeira delas é aqui, né, em quais níveis institucionais a empresa X, né, a empresa X é a empresa que você vai pesquisar, aplica o processo administrativo desenvolvido pela teoria clássica. Então, lá naquele slide do problema de pesquisa, aparece só a perguntinha, né? O título do problema de pesquisa e a perguntinha. E no objetivo geral, a gente pega essa pergunta, que é feita de forma interrogativa, e transforma ela na afirmativa. Eu coloco um verbo no infinitivo, tá vendo? Ó, e repito, botando um ponto final. Verificar em quais níveis institucionais a empresa X aplica o processo administrativo desenvolvido pela teoria clássica da administração. Então, suponhamos que o grupo tenha escolhido esse número 1, né? Aí, nesse segundo bimestre, o que o grupo vai fazer? O grupo vai conversar com a pessoa que trabalha nessa empresa, né? E falar, será que essa empresa aplica o planejamento? Ah, lá tem o planejamento estratégico? Como é que é? Começa a conversar, né? Ah, lá o pessoal quando chega já sabe o que vai ser realizado? As compras são programadas, né? Quais são as evidências, né? Que eu posso perceber que há planejamento? Aí depois parte para a organização. Ó, foi planejado uma série de atividades. Agora a empresa dá condição para essas atividades serem realizadas, ou seja, existe recurso material suficiente? Existe máquina, equipamento? Existem pessoas suficientes? Existe conhecimento? O pessoal foi treinado, capacitado? Então, planejamento, organização. Agora, direção. Existe ali uma liderança que consegue influenciar e direcionar as pessoas para elas utilizarem esses recursos que a empresa disponibilizou de acordo com o planejamento? Aí vai observar no final. Como que a empresa consegue controlar, né, o planejado com o realizado? Existe algum índice de produtividade por empregado? Existe alguma meta traçada? Então, o grupo vai ficar trabalhando em cima dessas evidências, vai conversar e vai identificar se a empresa, né, aplica o processo administrativo dessa maneira. Por que a gente vai fazer essa reflexão? Porque a gente vai perceber que vários problemas, né, que aparecem no dia a dia da empresa são causados pela ausência da aplicação do processo administrativo, né? Daí essa importância, né, da gente fazer essa prática. Aí, continuando, nós temos aí, então,
depois de colocar o objetivo, né, o problema de pesquisa, é dizer como que esse trabalho vai ser realizado, que a gente chama de metodologia. A metodologia é como a gente utilizou para estudar o processo administrativo livros, então trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Nosso embasamento está nos conteúdos que nós estudamos nas aulas, né? Nos links que foram disponibilizados. Por isso que no slide de metodologia vai estar escrito pesquisa bibliográfica. Pesquisa documental, por que pode estar escrito isso? Porque em algum momento na empresa, a gente vai olhar se existe um formulário, se não existe, de controle, e isso é um documento da empresa. Então, a pesquisa também é documental. É pesquisa de campo por quê? Porque a análise que a gente está fazendo é em cima de uma empresa. Nós vamos dirigir o nosso pensamento até essa empresa, como que funciona, né? O que faz ou o que não faz. É descritiva porque a todo momento que você conversa sobre a empresa, você está caracterizando como são os departamentos, como as coisas são feitas, né? Então, você descreve. É o estudo de caso porque está voltado, né, a ser aplicado numa empresa, é o estudo de uma empresa, de um caso. E a amostra, né, é não probabilística por tipicidade pelo fato de que, porque vocês vão perguntar às pessoas da empresa que vocês escolherem, vocês vão perguntar às pessoas que sabem dar as respostas que vocês vão estar realizando para solucionar, né, o problema de pesquisa, dar a resposta ao problema de pesquisa. Tipos, você escolhe as pessoas. E ela é não probabilística porque não vai ser necessário fazer nenhum cálculo, né? Os dados dessas informações que vocês vão obter, de uma maneira geral, vai ser por entrevista, né? Você vai estar conversando com as pessoas que trabalham na empresa, fazendo as perguntas, e isso é configurado como uma entrevista. E as informações coletadas vão ser trabalhadas de maneira qualitativa. Você não vai estar fazendo continha de mais, de menos, nem dividir. Né? E aí, quer dizer, a entrega do primeiro bimestre é só até a metodologia. Lembrando que no slide inicial, vocês fizeram a apresentação do grupo, né? Quer ver? Vou pegar aqui o slide, aquele que eu sugeri, né, se quisessem utilizar. Ó. Então, aqui, ó, o slide 1. O que teria no slide 1? Prática de extensão interdisciplinar PEI. Qual é o assunto? Processo administrativo. Nesse slide aqui, pode ser um ou até mais. Né? Os componentes do grupo, para a gente identificar quem são essas pessoas, né? Qual a experiência que a pessoa traz. Todo mundo chega em algum lugar, não chega zerado. Chega com alguma bagagem, alguma experiência. Aí a gente pode estar colocando. O problema de pesquisa, que é aquela pergunta, né? O objetivo geral, daquele lá do exemplo, e a metodologia, aqueles itens, é até aqui só, no primeiro bimestre. Aí, quando a gente vence essa etapa, agora a gente começa a conversar com os membros do grupo, né? Para a gente fazer essa investigação de quais as evidências que existem, se a empresa aplica ou não o planejamento, a organização, né? A direção e o controle. Se aplica na empresa como um todo, se todos os gestores aplicam. É esse o bate-papo, né, que vai ter. Depois desse bate-papo, né, dessa pesquisa, vocês vão fazer a reflexão aí sobre a experiência que vocês tiveram. Respondendo o problema de pesquisa, né? Qual é a resposta ao problema de pesquisa por meio das entrevistas realizadas, né, que vocês conversaram para obter informação, ok? E as considerações finais também no segundo bimestre, vocês vão estar escrevendo se vocês atingiram ou não o objetivo esperado, que era aplicar, né, um determinado conteúdo, o nosso conteúdo, em uma determinada empresa,
para identificar essa aplicabilidade, se atingiu ou não. Inicialmente, o PEI parece algo bem complexo, né? Mas é nada mais, nada menos que a aplicação de um conteúdo, né? No nosso caso, é uma empresa porque é administração, é contabilidade, tem escritório de contabilidade. Você gostaria de fazer alguma consideração? Então, professora, porque como a gente já fez o PEI, né, no semestre anterior, no período anterior, a gente achou no nosso grupo, né, a gente achou que Uhum. deveria já fazer completo. Aí eu meio que a gente seguiu o que você postou, né, no portal, a gente seguiu aquelas recomendações, a gente meio que fez quase tudo. Entendi. Vocês fizeram o problema, o objetivo geral, Isso. e as reflexões já, né, também? Isso a gente fez. Você Uhum. consegue dar uma olhada para ver se está certo? Então, eu vou abrir todos, né? E que é no outro portal, né? Não é nesse aqui no AVA, e vou olhar. Sim, É uma devolutiva para todo mundo, a gente vai agendar aqui uma outra aula, e aí eu vou falar para cada grupo. O que pode acontecer com o de vocês é vocês acrescentarem alguma coisa a mais, talvez, na próxima abertura da próxima postagem, entende? No segundo bimestre. sim. Mas Aham. realmente é isso daí. E assim, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, de todos os professores aí que estão aplicando o PEI, e a gente vai dar oportunidade também para os grupos aqui no Zoom, cada grupo fazer um comentário, né, sobre o que encontrou na empresa, qual foi a percepção. Esse bate-papo, igual a gente está conversando aqui, sabe? Sim, Só para, assim, cada grupo perceber um pouco, né, a percepção de um aluno, o que não percebeu, o outro percebeu, e assim, fazer essa tratativa, né, para aproveitar o trabalho. sei. Tá, Ana Clara? E Tá bom. aí eu estendi até um pouco o prazo, né, do PEI, não sei se você viu lá no portal, para todo mundo poder postar, né, alguma coisa assim, talvez quem tivesse atrasado. E aí, e assim que eu já pegar o que vocês já postaram, eu já vou olhando, já vou postar lá no fórum alguma coisa, tá bom? Ah, então tá bom. Tá joia? Tá bom. Aí pela sua participação. Aí você fala com o pessoal que eu vou salvar esse nosso bate-papo aqui e vou colocar lá no aba, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se aparece. Aqui, olha, no AVA, né? Prática de extensão interdisciplinar, em vídeos complementares. Aqui nós estamos nessa semana, tá vendo? Tá aparecendo, Sim, tá, né? De 20 de tá. abril a 26 de abril. Aí eu vou colocar aqui em vídeos complementares. Eu pego isso daqui, espero ele acabar de salvar no meu computador. Aí eu envio para o YouTube, copio o link e coloco aqui. Aqui nesse recurso de aprendizagem, aproveitando que a gente está conversando, né? Eu sempre coloco, tá vendo, os materiais né, da semana, materiais de apoio. E Uhum. o fórum aqui, ó, igual por exemplo, de 20 a 26, né? Toda semana aqui o fórum está aberto para que no momento que surgir qualquer dúvida ou algum comentário, o aluno vem aqui, né? E faz o seu comentário, e aí, quando eu receber a mensagem, eu venho aqui e já dou a resposta, tá? Para Tá bom. atendendo, né, todo mundo, tá bom? Tá bom. Então, muito obrigada pela sua presença e pela sua participação. Obrigada a você, professora. Um abraço, tchau. Tchau.